Olá, olá, vamos dar continuidade à nossa matéria sobre formando um terapeuta holístico em toxicodependência. A nossa primeira aula hoje nós vamos tratar sobre as funções do terapeuta holístico em toxicodependência. Primeira coisa, integrar-se o ser humano em sua realidade atual, né? Quando nós vamos trabalhar com o dependente químico, nós temos que saber realmente qual que é a realidade dele, qual é o momento que ele está vivendo, né? Qual é o grau da sua dependência, qual o estado social que ele está tendo, o seu relacionamento familiar, a sua vida no cotidiano. Então nós temos que ter ali um conhecimento do estado atual dele, né? Segunda coisa, ensiná-lo a viver socialmente. Esse é o grande desafio para o trabalho com o dependente químico, né? Trazer ele para uma vida social, trazer ele para uma vida com disciplina, com regras, com normas, conhecer os outros, né? Ser um ser sociável, né? Terceira coisa, levá-lo ao conhecer e manejar instrumentos, né, da cultura da dependência química. O que é isso, né? A partir do momento que você mostra para o dependente químico qual é a problemática dele em relação à cultura da dependência química, o que a dependência química trouxe para ele na sua vida, no seu comportamento, o que a dependência química trouxe para ele no seu relacionamento com família, o seu relacionamento com a sociedade. Então essa cultura da dependência química, ela é impregnada na mente do dependente químico, que a primeira coisa que ele acha que é o seguinte: ele não consegue desenvolver nada, né? E nós precisamos trabalhar o dependente químico para que ele possa manejar, né? Ele possa buscar instrumentos, né, que infelizmente foi afetado pelo problema da dependência química, né? O exemplo clássico que a gente sempre usa é o seguinte: veja só, a disposição que ele teve para buscar a droga, a disposição que ele teve para se sustentar como dependente químico, nós temos que transmitir essa sua disposição também para o tratamento. Isso também faz parte, né, dele conhecer e manejar os instrumentos. O que ele tinha de disposição quando ele fazia uso e abuso de drogas, né? Quarto ponto, fazer com que compreenda que a dependência química é uma doença, né? Entender que ela é progressiva, incurável e fatal, e é tratável, né? O bom também é que tem esse lado que ela pode ser tratado, né? Nós não podemos definir que o cara vai ser curado para sempre, não é isso, mas nós podemos dizer que se ele se tratar, ele não precisa mais ter o uso e abuso de drogas, entendeu? Quinto ponto, fazer com que entenda a natureza da cultura das drogas estão ligadas ao ambiente sócio, né? E principalmente econômico do seu habitat. O que acontece com o dependente químico? Ele cria dívidas, ele se compromete com a sua própria vida, né? Ele passa a ter um ambiente que domina ele. Ainda que ele vai para um tratamento, ainda que ele vá lá, passa bons tempos lá se tratando, mas ele volta para aquele ambiente, ele é preso pela cultura das drogas, ele é preso pela pressão social que tem no mundo das drogas, ele é preso porque não consegue arrumar um emprego, ele consegue facilmente, né, se adequar ao comportamento de usuário, até mesmo passa a ir até para o tráfico, até mesmo passa a fazer coisas que não gostaria de fazer, mas porque a cultura da droga o leva a esse tipo de comportamento, né? Sexto, levá-lo a apreciar a herança que a cultura das drogas tem trazido no seu ambiente. O que sobrou disso tudo, né? O que ele herdou do mundo das drogas? O que ele herdou da vida dele como usuário e dependente? O que ele traz, né? Eu sempre falo nas reuniões é o seguinte: qual dependente químico aí que deixou lá fora imóveis, deixou bens, deixou a família feliz, né? O que ele deixou de bom lá? Nós chamamos a herança, né? A herança pós-droga. Ele também tem que saber trabalhar isso no seu ambiente, no seu dia a dia, né? Sétimo, né? Desenvolver no dependente químico uma adequada forma para lidar
com uso e abuso de drogas. Ou seja, que forma que ele vai usar? O cara faz um planejamento para quando sai do tratamento, ele se programa, ele se policia, ele faz manutenção, ele na verdade ele está pronto hoje para poder dizer não para as drogas. Esse é o grande desafio, né, que precisa ser desenvolvido no dependente químico, né? Oitavo, criar nele hábitos de civismo, né? Responsabilidade e dedicação ao trabalho e aos estudos. Muitas das vezes o dependente químico sai de um tratamento, ele volta, ele fica perdido, né? E ele não cria hábitos de civismo, né? Ele não se envolve com outros ambientes, não procura ser um cara voluntário, às vezes vai ajudar ali no asilo, vai ajudar ali numa creche, vai procurar outro ambiente que não seja tanto vinculado à questão da dependência química. Lógico que os grupos de autoajuda favorecem, as reuniões terapêuticas são muito boas, mas ele precisa ampliar o horizonte da sua mente, né? Ele não pode ficar preso a só trabalhos voltados para dependente químico. Ele tem que buscar outro ambiente, se socializar, ser um pouco mais de se tornar um cidadão como outros comuns, participar de práticas esportivas, praticar de atividades dentro da cidade onde ele mora. O indivíduo entra, vem, vai para ficar dentro de casa, só fica ali, é filme, televisão, vai para reunião de autoajuda e não se descobre, né? Esse civismo não é simplesmente aquele focado para o grande patriota, né? Mas também aquele que convive junto com a sociedade, né? O nono é prepará-lo, né, para uma reinserção social progressiva, né? Esse negócio de fazer reinserção social só no final do tratamento me deixa às vezes preocupado porque o resultado tem sido negativo, né? Vamos deixar lá para aquelas últimas fases. Não, a reinserção social ela tem que começar desde quando o indivíduo entra para um tratamento, desde quando ele começa para um tratamento, né? Mesmo que ele não esteja dentro da instituição, mas aqui você tem que reintegrá-lo novamente, ok? Depois nós temos o quê? O 10º ponto que eu gosto muito, né? Promover o desenvolvimento de um entendimento e uma adequada avaliação do seu eu, né? A manutenção do seu eu, cuidar do seu eu, cuidar do seu dia a dia, focar em tratar de si, focar em se conhecer, né? Quando o indivíduo está dentro da comunidade ou dentro de uma clínica, ele começa a desenvolver alguns trabalhos como 12 Passos, TCC, TRE, enfim, várias reuniões terapêuticas que ele começa a se conhecer um pouco, né? Mas quando ele sai da instituição, ele sai do tratamento, o que acontece com ele? Ele acha que ele já pode voar sozinho, né? Já pode bater as asas e fazer sua caminhada. Na verdade, esse seria um grande desafio para que ele pudesse conquistar isso. Opa, é bom bater as asas, voar sozinho, mas ele tem condições, ele tem recursos, ele faz uma manutenção, ele procura melhoras. Então, estes são os tópicos principais que nós temos que trabalhar eles, né? Esses são tópicos que vai trazer para a pessoa o quê? Uma mudança comportamental. Valeu? Então, essa é a nossa primeira aula. Aguarde em breve que a segunda está chegando. Dúvidas e perguntas? Pode colocar aí, pode nos enviar que nós vamos estar prontos aí para poder auxiliá-los. Um grande abraço, Walter Soares, Instituto Getsemani Capacita, curso EAD à distância, módulo aí THT, né? Terapeuta Holístico em Toxicodependência. Valeu, um grande abraço, até o próximo módulo.